Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta. Salve galera do portal, viemos aqui visitar o grande mestre João Alberto Barreto aqui, das lendas do MMA e do Jiu-Jitsu Nacional. Mestre João Alberto, que foi o juiz da primeira edição do UFC. Mestre, como é que o senhor está encarando essa vinda do Dana White aí, quarta-feira, para noticiar o UFC no Brasil? Isto é o coroamento de todo um passado de lutas que nós tivemos, tendo como nosso líder o nosso grande mestre Hélio Gracie, que criou no Brasil esta grande luta que é o Vale Tudo brasileiro, hoje com a marca poderosa que é o MMA, uma marca que deu certo no mundo inteiro pela inteligência e pelo pragmatismo de Dana White e os irmãos Fertitti. Vindo para o Brasil mostra realmente a importância desse novo esporte no mundo inteiro e tendo o Brasil como o maior celeiro de lutadores que existe no mundo. Eu vejo isso um grande avanço porque a política, um prefeito ou um governador não poderia deixar de estar preocupado ou interessado em ser e transformar o Rio de Janeiro, que hoje é o maior polo desportivo do mundo, em função dos grandes eventos que irão ocorrer em 2014 e 2016, como também em 2012 o Mundial de competições esportivas das Forças Armadas Mundiais, que é uma coisa também formidável. Então nós vemos que o Dana White, vindo com os irmãos Fertitti ao Rio de Janeiro conversar com o nosso prefeito Eduardo Paes, demonstra a vitória das lutas que fizemos no passado. Criamos uma luta e esta luta hoje brasileira se tornou uma luta universal. Legal, mestre. E o senhor pode falar melhor que ninguém isso, foi um grande lutador, né? Foi o de frente aí, digamos assim, da Academia Gracie nos anos 50, né? Mestre, comparando, eu sei que o senhor assiste hoje o UFC, acompanha o canal Combate, aí, o Sport TV. Qual seria o paralelo que o senhor faz das lutas no tempo que o senhor lutava, o Hélio Gracie, o Carson, e os tempos de hoje? Há uma grande diferença, porque naquela época o jiu-jitsu imperava dentro do seu sistema técnico de luta. Praticamente o boxe e os pontapés, a parte prática técnica de pé, eram um pouco empregadas. Nós empregávamos o boxe e os pontapés como meio de luta e não como fim. Houve uma transformação. Na época, nós finalizávamos os nossos adversários, não era no boxe nem no pontapé, nós finalizávamos por golpes, chave de braço, estrangulamentos, e todas as lutas, de uma maneira geral, terminavam no chão. Hoje em dia, houve uma mudança, há uma prevalência hoje do traumatismo. E nós vemos isso porque é muito comum hoje e tem o nocaute em pé, não só no boxe, como também no pontapé. E vemos também que a parte de finalização no chão, são poucos lutadores no mundo que utilizam em função da própria incompetência da sua formação técnica. Mas isso eu acho que pode voltar, porque a base realmente do sistema hoje, do Vale Tudo brasileiro, o MMA, como eles querem falar, eu vejo o MMA não como um título ou definição de luta, mas como uma grande marca, uma marca realmente que deu certo no mundo inteiro. Houve uma mudança realmente, né? O sistema de luta passou a ter uma prevalência traumática. Isso é bom, isso é ruim? Eu diria, nós não podemos fugir dos princípios esportivos da luta, porque existem muitas coisas ainda no Vale Tudo Internacional que não deve ser utilizado porque é antiesportivo. Por exemplo, ficar pisando o pé do adversário. Isso é uma coisa, um traumatismo, que não tem sentido. Nós temos que transformar o Vale Tudo num sistema mais técnico e utilizar os traumas, o boxe, não, vamos dizer assim, como meio para chegar ao adversário, derrubar e vencer no chão, ou usá-lo como golpes de finalização por nocaute.
e não para machucar o adversário. No boxe nós não vemos o boxer preocupado, entende, em machucar o adversário, ele está preocupado em nocautear o adversário. E a violência, as consequências da machucação é natural, mas a visão dele não é machucar. Eu não vou dar soco no adversário para machucar, eu quero dar soco para finalizar por nocaute. Vamos assim, de percepção técnica, isso naturalmente melhorando, aperfeiçoando, entende, o sistema de regras. Essas regras devem ser, entende, olhadas, analisadas e modificadas. Gostaria muito de conversar com o Dana White sobre isso, porque o Vale Tudo hoje, como ele é utilizado no mundo inteiro, precisa realmente de uma modificação de regras. Como, por exemplo, o que o senhor indicaria a ele? O senhor não acha que esse engessamento de rounds prejudica um atleta que, por exemplo, domina um round inteiro e luta antes 2 rounds mornos, por exemplo, como a luta do Lyoto contra o Quinton Jackson, que a gente viu 2 rounds mornos, vencidos por 1 ponto pelo Quinton Jackson, aí você pega o Lyoto quase finalizando, dando knockdown no 3º round e ele ganha de 10-9 e perde a luta. O senhor não acha isso injusto? Eu acho que é preciso haver um melhor aperfeiçoamento dessas regras, porque isso cria injustiças, entende, em termos de resultados. Essas regras da maior importância, vamos dizer assim, os jurados que estão ali com a responsabilidade da vitória para um ou para outro, é necessário que essas regras sejam muito claras e que tenham um sentido técnico onde não vai haver dúvidas quanto, vamos dizer assim, os resultados de uma luta. Por exemplo, o Lyoto nesta luta, no 3º round, debochava de braço no seu adversário. Eu acho que qualquer iniciativa de golpe que se dê, vamos dizer assim, numa luta, demonstra o quê? Uma tentativa de finalização. Se é uma tentativa de finalização, ele devia ter uma puntagem. Tem que haver a colocação de algum ponto. Porque o lutador está tecnicamente querendo vencer o adversário com finalização. Porque nós não podemos deixar o Vale Tudo internacional, vamos dizer assim, aceitar a imposição, vamos dizer assim, da estratégia da violência traumática. Que aquilo vai se tornar aquilo uma briga. É uma briga? É, mas tem que ser uma briga inteligente como é o boxe. E não transformar o Vale Tudo, como ele deu, numa luta que não é o Vale Tudo, é o K1. O que eu tenho visto com os grandes lutadores? Vencerem só em pé. É boxe e pontapé. Vem cá, mas não existe uma luta chamada K1? Isso não é Vale Tudo brasileiro. O Vale Tudo brasileiro, ele tem um caminho. Qual o caminho? Começa em pé, ou termina em pé, ou termina no chão. Não pode haver fugas das pessoas não querendo lutar no chão e aqueles não querendo lutar em pé. O lutador não pode começar a luta e ir para o chão, para chamar o adversário para ir para o chão. Não, ele tem que competir em pé. Se um dos lutadores cai no chão, o outro não pode querer, compreendeu? Não continuar a luta, esperar que o lutador se levante. Eu tenho visto juízes, árbitros, mandando levantar. Isso fere completamente, vamos dizer assim, o sentido esportivo desta luta, que nós temos que aperfeiçoar. Gostaria muito de conversar com o Dana White sobre isso. Obrigado, mestre. Valeu pela entrevista.